trabalho hoje em dia na prevenção, em termos nas escolas. Trabalhei estes anos todos no centro, neste caso na Crossroads e nas Caraíbas e em Portugal, e depois também trabalhei na África do Sul e no Brasil e Inglaterra. Tive alguns percursos por outros centros de tratamento, mas onde eu quero trabalhar, onde eu acho que sou mais útil, onde eu acho que é fundamental é na intervenção. Quebrar o mito que nada se pode fazer ou que ficamos todos parados à espera que as dependências avancem. Nós podemos intervir, nós podemos parar o processo, nós podemos proporcionar às pessoas, antes que hajam mais consequências, antes que hajam mais danos, antes que parem no hospital, antes que vão para a prisão, antes que morram, fazer alguma coisa. E quem tem o maior potencial para fazer isso é a família. E é com a família que trabalha? É com a família que trabalha. É com aqueles que mais amam o dependente que eu trabalho. Pode não ser só familiares, podem ser amigos, podem ser entidade patronal, podem ser outras pessoas. Porque é pela via do amor, sempre. É pela via do amor, sempre. Mas Jorge, descreva-me como é que é, a partir do momento em que alguém lhe telefona, descreva-me os passos que faz. Pode concretizar. Normalmente recebo um telefonema e eu começo a recolher informação sobre a pessoa dependente, sobre a pessoa que me está a telefonar e porque é que me está a telefonar, e começamos a olhar para quem é que podemos convocar para esta pré-intervenção, portanto, para a formação que eu dou na pré-intervenção, para organizarmos tudo até ao dia da intervenção. E depois de eu e essa pessoa termos esses nomes selecionados, vamos fazer uma reunião com todas essas pessoas. Uma das últimas intervenções que eu fiz foi isso que aconteceu. À última hora tivemos um amigo de infância que não o via há imenso tempo, mas que era o melhor amigo dele na altura. Foi super importante essa pessoa estar na intervenção. Porquê é que foi importante? Foi importante porque havia uma relação muito forte com eles durante o período em que eles estiveram na escola juntos. E perderam essa relação. E quando a pessoa que está a ser alvo de uma intervenção vê ali não só o pai, a mãe, o primo, o patrão, o amigo e o melhor amigo de infância, isso faz com que isso mude? Sim, isso muda, não é? Isso é quando vamos com a parte do amor, a parte emocional, o tal fundo do poço emocional, não é? Não há melhor confronto de um fundo do poço emocional do que estarmos a ver todas as pessoas que nós mais gostamos dispostas ali a ajudarem, mas ao mesmo tempo também a serem muito assertivos e a falar das consequências que o comportamento dele tem vindo a trazer para essas pessoas também. Portanto, elas também sofrem com o problema dele e a quererem ajudar ali de uma forma sem julgamento. É importante as pessoas não se sentirem julgadas? Muito importante. Muito importante as pessoas não se sentirem julgadas. Perceberem que é uma doença, que há uma série de características que fazem parte dessa doença. E dentro da doença podemos estabelecer diferenças entre o consumo de álcool, o consumo de drogas, o jogo e outro tipo de vícios, digamos assim? Sim, há padrões de avaliação diferentes, mas no fundo todos eles são dependências, mas chama-se dependência de substâncias, portanto ao álcool e a todas as substâncias catalogadas, que são várias, e depois no jogo, que chamamos jogos patológico, é o nome correto de dizer. Portanto, cada dependência depois também tem o seu próprio nome, principalmente as dependências da parte comportamental, não é? Como é o jogo, ou o sexo, ou a internet. O que é que define, como é que uma pessoa pode definir, ou como é que se pode dizer esta pessoa é dependente? A partir de que limite? Pois, esse limite não é fácil de estabelecer, porque nós temos o uso, o abuso e a dependência. Portanto, e normalmente há esta passagem, não é? O início começou com o uso, é mais ou menos esporádico, depois houve um abuso desse tipo de substância, desse comportamento, até que chegou a um padrão onde as coisas complicaram mais, não é? Começa a haver uma série de consequências, começa a haver uma compulsividade, começa a haver um aumento da tolerância, começa a haver uma dificuldade da pessoa conseguir parar o seu comportamento. Portanto, ela o chamado pensamento único e obsessivo. Sim, também pensamento obsessivo, não é? Porque depois tudo gira à volta de como alimentar aquela dependência, não é? Se for no caso da droga, do álcool, como arranjar álcool e droga e como consumir. Se for no caso do jogo, como arranjar dinheiro, maneiras de consumir, Se for no caso da internet, como ter horas para estar na net. Como ter horas para estar na internet. Portanto, e tudo isso é quando a pessoa percebe que eu vou ter este comportamento, eu sei que vou ter uma consequência negativa deste meu comportamento, mas eu não consigo parar o meu comportamento e vou e faço e vou ter a consequência negativa, é um dos maiores padrões para a dependência. Quer dizer, começamos a ter aqui um problema maior do que o abuso, não é? E depois as pessoas quererem parar, de fazerem tentativas de parar e não conseguirem, sozinhas.
E há uma questão que é os chamadas dependências de substâncias legais e ilegais. E a tolerância, por exemplo, com o alcoólico é muito maior do que a tolerância em relação a uma pessoa que consome drogas, ou não? A tolerância social. Tolerância e a negação social. Não é? Num país que temos cerca de 10 milhões, acho que as estimativas estão, enfim, facilmente falamos em 800 mil alcoólicos, não é? Portanto, provavelmente cerca de 800 mil famílias que sofrem de alcoolismo. Portanto, estamos a falar de um problema gigante, não é? Não só em Portugal, mas como noutros países. Não, mas perante esse problema gigante, há poucas ferramentas. Muito poucas ferramentas. A intervenção, espero que seja uma, tenho a certeza que é uma das ferramentas a interromper esse processo, o processo da dependência. É a intervenção, ou seja, é ajudar as pessoas que não querem ajuda. Ou seja, elas por estarem dependentes, certamente elas não querem ajuda. Elas só vão querer ajuda quando as consequências da sua dependência forem maiores do que continuar nessa dependência. E elas vão optar pela recuperação, vão optar por mudar. Como é que se ajuda quem não quer ser ajudado? Ajuda-se... É possível ajudar quem não quer ajuda. Ou seja, nós temos que provocar essa vontade da pessoa a querer se tratar. Porque realmente as pessoas não se tratam enquanto não querem, mas nós podemos ajudar a elas quererem. Mas aí é como diz aquele seu mentor, diz, nós podemos levar um cavalo à beira da água para ele beber, mas não podemos obrigá-lo a beber água. Como é que nós conseguimos que o cavalo fique com tanta sede que queira beber água, salve seja? Porque quando há um problema de dependências, não há um problema de dependências só com a pessoa que tem o problema, mas também de toda a família. A família é afetada, há quem chame doença da família também. Enfim, ou a chamada codependência. A chamada codependência. Mas a família toda também está afetada. Portanto, nós temos que intervir com a família, por isso é que existe a pré-intervenção, ou seja, a formação, dar informação sobre o problema, principalmente sobre a facilitação, chamada enabling, ou seja, há uma série de comportamentos na família que não estão a fazer com que o dependente se confronte com a sua realidade. Mas como é que é o seu trabalho aí? Porque é muito delicado, é muito complexo e é muito difícil porque há muitas resistências dentro das famílias e dentro desse universo que toca a dependência. É a negação. O nosso objetivo é quebrar a negação e a resistência e a pessoa ir para tratamento. Ou seja, quando tudo é trazido à conversa e as pessoas estão todas envolvidas, é muito mais fácil depois improvisar a partir daí. E depois há métodos também, escrevem-se cartas ou fazem-se telefonemas, marcam-se encontros, como é que se processa isto? Sim, as cartas é uma das ferramentas que eu uso, nós intervencionistas usamos, que é no dia da intervenção. Portanto, nós na pré-intervenção temos tudo preparado para o dia da intervenção. O dia da intervenção não vai ter uma surpresa. Se fizermos bem o nosso trabalho, não vai haver surpresas. Sabemos praticamente tudo o que se vai passar. A intervenção passa-se, inicialmente, começa precisamente pela leitura individual de cada uma dessas cartas. E essa carta tem uma maneira de ser escrita, okay? que eu dou formação precisamente como escrever essa carta, com muito amor, sem dúvida, vai ser o ponto um dos mais importantes, com muitas consequências reais que as pessoas que estão ali viveram essas consequências, portanto, factos. Não estamos a falar em coisas pressupostas, é factos de coisas que aconteceram, que as pessoas tiveram, vivenciaram, que são consequências. Vamos falar isso, as pessoas vão falar isso também para o dependente. A parte também do estigma, muito importante, ou seja, perceber que isto é uma questão, uma doença, não é, enfim, uma pessoa não é uma dependente porque tem uma má formação, porque é uma má pessoa. Não é um ato só de vontade. Precisamente. E depois temos uma parte de muita assertividade, que muitas das vezes eu nem uso nas minhas cartas, porque nem precisamos de chegar até aí, mas que se, perante todas estas cartas que foram lidas, a pessoa ainda mostrar resistências em não ir para tratamento, nós temos os limites. Ou seja, temos uma parte da carta que é qual é que é o limite, o que é que eles vão fazer para parar a sua facilitação com aquela pessoa. Raramente chegamos a esta parte, confesso, surpreendentemente. Quando chegamos, na minha experiência, quando chegamos ao final das cartas, esta pessoa normalmente já aceitou ir para tratamento. O Jorge, quando esteve a fazer a sua formação em Londres e nas Caraíbas, teve contacto com pessoas como o Eric Clapton, de quem ficou amigo. Gostava que me falasse desses tempos também. Pois, esses tempos foram... Eu fui estudar para a Inglaterra, não é, como falei.
Depois voltei para Portugal e vim trabalhar na tal associação que me proporcionou a Bolsa de Estudo. Trabalhei no Farol, estive a trabalhar no Farol, neste caso o Farol 2, que era um centro de tratamento secundário. E depois, passado algum tempo, fui chamado para trabalhar nas Caraíbas, que era, quando eu estudava em Inglaterra, era o centro que todos falavam, não é? Porque era o centro do Eric Clapton e toda a gente queria ir para lá, não é? Eu também queria ir para lá, mas não sonhava lá chegar, confesso. O que é que aprendeu nesse centro e o que é que aprendeu com o Eric Clapton? Aprendi que melhor é dar. Quanto mais damos, eventualmente mais recebemos. Mas temos que fazer alguma coisa. Não somos felizes sozinhos, temos que fazer alguma coisa pela felicidade dos outros. Mas acha que em pessoas como o Eric Clapton e pessoas que passaram por esta situação de dependência, acha que há um imperativo moral de ajudar os outros? Quando recuperam, há um imperativo moral de ajudar os outros? Sim, há pessoas que não têm isso, ou ajudam de diferentes maneiras, não é? Mas no meu caso, eu sinto que é o que eu faço, é o que eu acho que faço de melhor. E acha que ajudar ajudou a si também? Sim, de alguma maneira, claro que sim, mas principalmente o meu propósito de vida, um sentido de vida. Encontrar um sentido de vida foi algo maravilhoso que esta parte da recuperação me deu. Eu sei para onde é que quero ir.